Olá, como vão? Meu nome é Thiago Soares, sou ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral aqui da Clínica Atuale. Hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre escoliose, essa patologia que gera tantas dúvidas aí na população, tanto do ponto de vista de indicação de cirurgia, quando tem que operar, também como uma vez que a gente operou, o que faz depois? Como que é a vida, quais as restrições, quais as complicações, tá bom? Vamos lá. Como que é a vida após a escoliose? É muito frequente esse tipo de dúvida, né? A gente opera, faz uma cirurgia grande, de grande porte, para correção de deformidade da coluna vertebral, a deformidade causada, que é a escoliose, e os pacientes têm muitas dúvidas, tanto em relação a limitações, quanto a complicações da cirurgia, e aqui a gente vai responder um pouquinho disso para vocês. A primeira pergunta é: depois que eu realizei minha cirurgia para tratamento da escoliose, existe a chance de precisar operar novamente? A maior parte das vezes a gente não precisa de uma nova cirurgia para tratamento da escoliose. Em grande maioria das vezes, exceto alguns casos muito específicos, é feito numa abordagem única, onde é feita a correção da coluna vertebral. Aqui a gente vê duas imagens, uma antes da cirurgia, é nítido que a coluna tem um formato de S, né? E após a cirurgia a gente consegue deixar a coluna bem reta. Para que a gente consiga deixar a coluna reta, a gente faz uso de algumas técnicas intraoperatórias para ir soltando os ossos para que a gente consiga manipulá-los, as vértebras lombares e dorsais. E a gente estabiliza isso com parafusos pediculares, que são parafusos que vão ser ancorados lá no corpo da vértebra, da coluna, e as hastes metálicas, que são, a gente usa elas para garantir uma fixação parafuso a parafuso, um conector de parafuso a parafuso. Tá? A maior parte das vezes a gente opera em um tempo único e não precisa retirar, não precisa abordar novamente essa coluna. Em alguns casos muito específicos, podem sim se fazer necessário uma nova abordagem da coluna. A maior parte das vezes, quando a gente precisa, infecções pós-operatórias, ou seja, a cirurgia de escoliose tem uma pequena chance de infecção, mas uma vez que ocorre, muitas vezes se faz necessário uma nova cirurgia para que possa se realizar a limpeza cirúrgica, tirar toda aquela contaminação, aquele pus, aquela bactéria da coluna, tá? E na cirurgia a gente corrige bastante a deformidade da coluna, e isso faz com que a medula seja manipulada também. Os nervos são manipulados, e então em alguns casos existem algumas complicações do ponto de vista neurológico, tanto da manipulação dos nervos quanto da medula, que pode gerar uma dor, alterações no movimento. Muito raro de acontecer, mas nesses casos também está indicada uma nova reabordagem da coluna. Tá? Falhas mecânicas da fixação da coluna vertebral. Podem ocorrer falhas tanto do material que a gente usa, podem quebrar o parafuso, podem quebrar as hastes, ou também falhas de soltura do parafuso que está ancorado no osso. Se isso acontecer, pode ser necessário reabordagem cirúrgica, ou seja, uma nova cirurgia da coluna vertebral. Tá? Lembrando que é muito raro precisar, tá? A maior parte das vezes, 99% das vezes, tem uma ótima evolução que não precisa de nenhuma outra cirurgia. E aí, complementando aquela primeira pergunta, o material cirúrgico precisa ser retirado em algum momento depois que eu operei? A resposta aqui é não. A gente opera, deixa o material fixado, implantado, e na maior parte das vezes não precisa ser retirado esse material. A função desses parafusos, essas hastes, é de garantir, de ser um tutor inicial que estabiliza a coluna, para que a própria biologia natural das células ósseas faça a artrodese, que é a consolidação da coluna na posição correta. Então, uma vez que consolidou, quem garante a estabilidade é a artrodese. Mas,
devido à morbidade de uma cirurgia de retirada de material de síntese. Devido aos riscos, a gente, via de regra, não retira esse material daí. As exceções são quando tem algum caso de infecção. Tendo infecção, a gente vai ver, principalmente, se a artrodese está consolidada ou não. Se essa artrodese estiver consolidada, pode-se retirar esse material. Ele já fez a função dele. Se a artrodese não estiver consolidada, a coluna não estiver consolidada, grudada, talvez precise ter trocado o material. Quando o material quebra, falha, que é uma coisa também rara, pode-se ser necessário retirar esse material. Tá? Em alguns casos de complicação neurológica, algum parafuso que está muito próximo de alguma raiz nervosa, tudo isso, também pode se fazer necessário a retirada dele. E uma outra pergunta, essa talvez seja uma das mais frequentes nas cirurgias ortopédicas em si, e não seria diferente na escoliose, é se o nosso corpo pode rejeitar o material, rejeitar esses parafusos, rejeitar essas hastes. A resposta também é não. O que ocorre em algumas vezes, que é chamado pela população leiga de rejeição, é uma infecção pós-operatória. Essa infecção pós-operatória, bem como outra coisa que pode ocorrer, é uma deiscência da ferida, ou seja, uma falha de cicatrização da pele. Essas duas condições elas podem levar a uma exposição do material, uma exposição desse parafuso. E, na verdade, não é uma rejeição, é uma exposição, ou por uma infecção ou por uma falha de cicatrização. Mas esse material que é usado é um material inerte, geralmente é titânio ou crômio cobalto, são materiais que não costumam causar rejeição ao nosso corpo. Nosso corpo convive bem com esses materiais. Tá? Então, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Esclarecer um pouquinho dessas complicações, necessidade de novas cirurgias, depois de uma cirurgia inicial de escoliose. Essa parte da rejeição é um tema bem bacana, é uma pergunta muito recorrente no consultório. Os pacientes ficam muito em dúvidas mesmo. Tá joia? Obrigado aí por me escutarem. Espero ter esclarecido tudo o que foi proposto. Se precisar, estamos à disposição aqui na Clínica Atuale. Nós somos um grupo de médicos cirurgiões de coluna com foco no tratamento minimamente invasivo da coluna vertebral e garantir aos pacientes qualidade de vida, que todos consigam fazer e o que precisa ser feito ao longo dos dias das suas vidas, garantir melhora na vida pessoal, social, até profissional, com alívio de dores e correção dessas deformidades que muitas vezes estão presentes na população. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até mais.